Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Rafael Luiz Campreguer e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês do Projeto Terra. Bem, e o tema do vídeo de hoje será Efeito Mandela e Déjà Vu. Bem, por que eu vou falar desses dois efeitos, ou dessas duas percepções nossas? Porque elas têm muita similaridade dentro das explicações. Eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre a questão de realidades paralelas, certo? Bem, eu vou ler aqui um pequeno trechinho do que seria a explicação do que é o efeito Mandela, ok? Popularmente, dá-se o nome de efeito Mandela a falsas memórias que várias pessoas compartilham. A origem do termo vem de 2010, quando foi constatado que várias pessoas acreditavam que Nelson Mandela havia morrido nos anos 80, quando na verdade estava vivo e só morreria em 2013. Há vários outros exemplos de títulos da mídia, nomes e logotipos de marcas, entre outros itens, que as pessoas lembram incorretamente. Bem, aqui eles dão o nome de falsas memórias. Por quê? Porque essas pessoas lembram de coisas que não são realidade. Ou melhor, que não são realidade nesta realidade a qual se encontram. Lembram que num vídeo aqui em que eu falo do universo holográfico, cada pessoa constrói o seu universo, a sua realidade? Pois bem, essas pessoas, dentro da realidade delas, Nelson Mandela havia realmente falecido em 1980, certo? Ou nos anos 80. Só que elas foram, à medida que o tempo passou, trabalhando as suas vibrações, certo? Trabalhando o seu comportamento, os seus pensamentos, as suas atitudes, que fizeram com que ela mudasse a vibração de uma realidade X para uma realidade Y. Houve um salto de realidade paralela. Além das nossas realidades paralelas, como cada um que está aqui encarnado tem, existe uma realidade paralela global, vamos dizer assim, ou uma realidade geral do planeta Terra. Nós, como humanos, temos 33 realidades paralelas e o planeta Terra possui 9 realidades paralelas, globais, podemos assim dizer. Ok? Talvez quando eu abordar única e exclusivamente o tema realidades paralelas, eu aprofunde essa questão, ok? Mas vamos ver como os vídeos vão saindo e conforme também vai a curiosidade e o retorno de vocês aí no YouTube, certo, pessoal? Bem, mas voltando, à questão do efeito Mandela, que teve esse nome por causa disso. Então, muitas vezes, e aqui eu tenho outros exemplos, como a questão do nome dos Flintstones, Algumas pessoas diziam que era Flintstones, outros Flintstones, certo? Alguns falam aqui também de lembrar do desenho do Pikachu, com a ponta da cauda do Pikachu preta, e na realidade ela sempre foi amarela. Bom, pelo menos dentro desta realidade aqui na qual estamos inseridos hoje. Se você procurar na internet ali vários vídeos do desenho lá dos Pokémons, o Pikachu tem a cauda amarela, ok? Bem, e tem muitos outros acontecimentos, tem também a questão do nome Kit Kat, daquele chocolate,
Muitas pessoas lembram do nome Kit Kat com o traço no meio ali separando. Não é... Não lembro, não, o nome acho que correto não é hífen é aquele acento agudo, né? Mas o tracinho ali separando as palavras Kit, traço, Kat. E se você buscar a embalagem, hoje em dia está escrito Kit Kat, um do lado do outro, sem a separação do traço. E muita gente relata que lembra. Então, isso é uma comprovação, certo, de ter saltado de uma realidade paralela para outra realidade paralela. Eu tenho o vídeo do depoimento de uma amiga, certo, que também foi aluna minha, em que ela percebe o desaparecimento de um dia na vida dela. Ou melhor, ela, vamos supor, se eu não me engano, ela foi dormir dia 30 de determinado mês, outubro, se não me falha a memória, e acordou dia 2. Ela não lembra, conscientemente, ela não lembra de nada que aconteceu no dia 1º. Depois eu vou colocar aqui, eu vou fazer o corte aqui no meu vídeo e vou colocar o vídeo dela explicando essa situação. Certo? Se ela autorizar também a colocação do vídeo dela aqui no YouTube. Então lá ela explica como que ela descobriu isso. E por que que ela saltou esse dia? Porque ela teve uma mudança na vibração dela, no coeficiente de consciência dela e no coeficiente de amor dela. Isso fez com que ela saltasse de uma realidade paralela pela outra. E se perdeu um dia. Se perdeu um dia por causa da construção, da forma com que é desenhada, certo? A nossa encarnação aqui. Lá dentro como eu falei no vídeo anterior sobre espirais, lembram? Que é similar a esse desenho aqui. Então, tem uma espiral que tem os círculos maiores e outras menores. Então, quando eu salto de uma espiral maior para uma espiral menor, às vezes eu avanço no tempo, ou eu salto no tempo. E ela foi uma das pessoas que percebeu isso. O mesmo vale para aquelas pessoas que acreditavam que Mandela estava morto, certo? Pularam para outra realidade. Não sei no caso delas, elas podem ter subido uma realidade, como podem ter caído uma realidade também, ok? Quando eu caio uma realidade, provavelmente eu não vou adiantar dias, né? Não é o caso do depoimento que eu pretendo pôr aqui depois. Mas no caso de uma pessoa estar viva ou não, não significa que eu estou indo para uma realidade paralela melhor. Eu posso sim estar indo para uma realidade paralela pior. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu aqui, Rafael, numa realidade paralela à minha, eu cometi suicídio. Nesta realidade aqui, com certeza eu vou estar com depressão. Com certeza eu vou estar pensando em tirar a minha própria vida. Quando que eu vou saltar para aquela realidade que eu me suicidei? Quando realmente eu tirar a minha vida aqui também. Certo? Na verdade, eu acredito que eu estou tirando a minha vida nesta realidade. Não. Eu só estou fazendo a escolha energética, certo? De passar dessa realidade para a realidade na qual eu já tirei a minha vida. Certo, pessoal? Bem, e o outro assunto que eu pretendo abordar aqui hoje, que eu comentei, é a questão do déjà vu. Por que eu estou abordando tanto o déjà vu quanto a realidade paralela não, perdão. Eu estou abordando o efeito Mandela, porque a explicação
desses dois fenômenos é muito similar. Vou me colocar como exemplo novamente. Numa realidade paralela a esta minha e numa vibração maior e melhor, eu já comprei uma casa nova. Ou eu já reformei a casa atual que eu moro. Ou então eu comprei uma roupa nova, uma bicicleta, enfim. Eu fiz uma grande conquista que eu desejo muito, certo? Ou se eu estou tendo, eu tenho desejo de ter filhos, enfim, eu faço uma meditação para acessar essa realidade, eu descubro que naquela realidade eu já tenho filhos, né? Como que eu faço para saltar dessa realidade para aquela realidade que eu já tenho filhos? Bom, eu vou me trabalhando, eu vou me limpando, certo? Procurando trabalhar os meus medos, as minhas mágoas, né? Procurando aumentar a minha questão de amor próprio, amor pelo próximo, de ser mais compreensivo, de ser mais calmo, né, de controlar mais as minhas emoções, os meus sentimentos. A partir do momento que eu começo a praticar tudo isso, a minha vibração vai aumentando. A minha vibração aumentando será automático o processo, né? Vamos utilizar aqui ainda a questão de filhos. Vai ser automático o processo da minha esposa engravidar. E daqui a 9 meses nascer a criança. Significa que eu estou mudando da realidade paralela que eu não tenho filhos para a realidade paralela na qual eu tenho filhos. Mas isso só acontece porque eu estou mudando de alguma forma a minha vibração. E isso é para qualquer outra coisa, né? Vamos supor que casa nova, eu preciso executar as tarefas que vão trabalhar em mim aquilo que eu preciso para estar naquela realidade. Por isso também que para algumas pessoas é tão fácil conseguir a casa própria, vamos dizer assim, e para outras é tão difícil. Dentro das escolhas que eu fiz antes de encarnar, né, o quanto eu escolhi para mudar a minha vibração para que eu consiga atingir aquele objetivo. Vocês lembram quando eu comentei no vídeo sobre o universo holográfico que todas as escolhas já estão feitas? Muitas vezes foi uma escolha minha, olha, eu tenho que mudar isso para que eu consiga a minha casa própria. Enquanto eu não mudar, enquanto que eu não fizer essas alterações, enquanto que eu não subir todos esses degraus, eu não terei a minha casa própria. Pelo lado espiritual, foi uma mudança de escolha, de vibração, certo? Que eu tive que fazer. E perante aqui o mundo físico são as ações que eu preciso tomar. Então, se eu escolhi mudar a minha vibração e não estou tomando as atitudes que vão me levar a isso, eu não vou alcançar aquela realidade. Eu sei que isso é um pouco fantasioso, ok? Mas é a melhor forma que eu consigo trazer aqui para vocês. Certo, pessoal? Bom, mas voltando à questão do assunto do déjà vu, não é mesmo? Que às vezes, eu vou em tal lugar e me vem aquela sensação, nossa, eu já estive aqui. E realmente eu estava com essa roupa e tudo mais, né?
encontrei aquela pessoa, já tive essa conversa antes. Foi essa percepção. Eu estou aqui agora na realidade paralela a esta. Vamos supor, eu já estou num novo emprego. Neste momento, na realidade paralela minha, eu estou conquistando um novo emprego, o qual eu sempre sonhei. Aqui nesta realidade eu continuo trabalhando as minhas mudanças, daqui a 6 meses eu estou dentro deste novo emprego. E aí quando eu estou conseguindo esse emprego, eu estou conseguindo esta vaga, nossa, vem a sensação, nossa, eu já vivi isso. Eu já vi isso. E às vezes quando você está aqui nesta realidade, lembrando do acontecimento da realidade paralela, ou tendo noção dela, automaticamente já vem a ideia de que você está sendo promovido. Aí você diz, nossa, que loucura. Olha, vem um pensamento aqui agora, hoje é meu primeiro dia aqui, mas veio na minha cabeça que eu vou ser promovido. E não vai demorar. Aí 6 meses depois você é promovido. E aí de repente você diz, nossa, eu já vivi isso. Eu já vivenciei isso. Então esta seria a explicação científica, digamos assim, pro déjà vu. E quanto mais próximo eu estou daquela frequência, certo? Mais fácil eu vou perceber, né? Vamos utilizar duas experiências iguais, porém com pessoas diferentes, né? Vamos supor que você vai à maternidade, né, para acompanhar o nascimento do seu primeiro filho. E quando o seu primeiro filho nasce, de repente vem para você assim, nossa, olha só que engraçado, veio para mim que eu vou ter mais um filho. Por que você captou essa informação? Porque você está ali, você está muito feliz com o nascimento do seu filho, o seu primeiro filho, você está muito feliz, alegre, contente, satisfeito, e você atingiu que vibração? Você atingiu uma vibração aqui no alto, que muito provavelmente será igual, certo? Quando nascer o seu segundo filho. Então, neste momento você está aqui, quando nascer o seu segundo filho, você estará aqui também. Então, estão na mesma frequência, na mesma altura, na mesma vibração. Então, mesmo vocês estando no nascimento do seu primeiro filho, você já tem acesso ao nascimento do segundo. Só que, às vezes, a gente só lembra ou só se dá conta disso quando a gente atinge aquela experiência. Aí que vem o déjà vu. Você, nossa, eu já vi isso. Nossa, eu já tive aqui. Eu já encontrei essa pessoa, eu já falei com ela. É por causa dos acontecimentos que estão ocorrendo exatamente agora em nossas realidades paralelas. E porque a linha de tempo das realidades paralelas é diferente, porque as espirais nas quais elas estão construídas são de tamanhos diferentes, algumas com um círculo maior, outras com um círculo um pouco menor. Nas que têm o círculo menor, você chega mais rapidamente naquele determinado ponto. Eu acho que deu para vocês terem uma boa ideia, né? Uma boa noção de tudo isso. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, certo? E eu vou colocar para vocês agora o depoimento da minha aluna falando sobre a percepção que ela teve do dia que ela perdeu, que foi roubado dela ou que ela assaltou, digamos assim. Ok? Um grande abraço para vocês, pessoal, e até a próxima.
Oi, eu me chamo Camila Miranda e descobri que me roubaram um dia, ou perdi um dia da minha vida. Isso foi dia 1º de outubro de 2020. Eu sou professora, isso foi uma quinta-feira, estou dando aula online e não tenho registro nenhum de histórico do meu computador, nem histórico do meu celular, de nada, não tenho lembranças desse dia. Eu fui, pode ser uma coisa comum, nem sempre a gente lembra todas as coisas que a gente fez, mas eu comecei a investigar porque eu tive problema com contabilidade, porque não aparecia registros da aula desse dia. Então eu fui pesquisar, fui procurar mais a fundo e acontece que eu tenho, na verdade, 3 registros. Um é a minha agenda pessoal, outro é o sistema do instituto, onde são subidas todas as aulas que são dadas. E o terceiro é o registro do aluno, que é através do Classroom. E eu não tenho registro de nenhum dos 3. Também não tenho registro pelo WhatsApp, de eu ter cancelado a aula ou do aluno ter cancelado, porque a gente sempre se comunica. É um aluno adulto. E não tenho registro de histórico do computador, nada, zero. Ele salta do dia 30 pro dia 2. Meus e-mails também, tudo, conversas, por exemplo, com meu pai, que eu falo com ele quase que diariamente, não tenho ligações do WhatsApp, não tenho nada. Tenho coisas que as pessoas me mandaram, não tenho coisas que eu mandei para as pessoas. Então, é isso, vou mostrar o que eu consegui encontrar de registro, dizendo que realmente meu dia 1º de outubro deu uma sumida. Então, tem aqui dia 30 no meu histórico, que foi uma quarta-feira. Lembrando que eu sou professora e estamos na pandemia, então dou aula todos os dias virtualmente. E eu subo para o próximo dia de registro e tenho dia 2. Vê? Não aparece o dia 1º. Ele não existe. Como se eu não tivesse conectado este dia, certo? E eu pergunto pro meu aluno que eu dei aula dia 1º e ele não se lembra de nenhuma cancelação, nem por parte dele, nem por minha parte. Se eu entro no registro do Classroom, aqui eu tenho dia 30 e nós trabalhamos vocabulário de almoço, estávamos falando sobre comidas, certo? Se eu subo e vou ver a próxima aula que eu dei, eu tenho a aula registrada do outro professor, dia 1º, aqui, certo? Mas não tenho a minha. A minha próxima aula é dia 2 de outubro, ou seja, saltou o dia 1º. E trabalhamos a janta, que é a sequência lógica do que seguiria. Se eu falei sobre o almoço uma aula, a próxima aula falaria sobre a janta, sim? E não está aí dia 1º. Dia 1º foi uma quinta-feira. Uma quinta-feira aqui. Quinta-feira. Meu calendário está em espanhol, mas é quinta-feira, certo? Então, um dia normal de trabalho. Se eu vejo... esse é o meu aluno particular do meio-dia. Se eu vejo meus e-mails, eu não mandei nenhum e-mail dia 1º. Tenho dia 30 e tenho dia 2. Ok, não mando e-mail todos os dias, mas são os dias que eu deveria estar mandando os e-mails de pagamento. Se eu vejo os e-mails que eu recebi do meu grupo da manhã, é um grupo, vocês podem ver que eu recebi as provas dos 3, dia 2, certo? Que foi a prova final. Nesse instituto, a gente tem que fazer 2 provas seguidas nos últimos dias de aula. Ou seja, se a prova final foi dia 2, logicamente,
a prova anterior deveria ser dia 1º. Se eu vejo nos meus e-mails, eu não tenho nada dia 1º. Dia 1º eu tenho um e-mail que me mandou a resposta da minha chefe do dia 30, que eu mandei para ela do meu pagamento. E aqui eu tenho dia 30, não tenho dia 1º, certo? Que foi a prova imediatamente no dia anterior que eles fizeram. Sim? Imediatamente do dia anterior. E foi dia 30. E se eu olho no grupo, aqui tá, Português B1, e vejo, aqui não tenho registro nenhum. Eu tenho do dia 23, que esse é o grupo de coordenadores do Instituto. Dia 23 de setembro foi a última conversa e salta já para o dia 29/10. Ou seja, nem os coordenadores, nem eu comentamos dia 1º de outubro que eu não dei aula, que eu cancelei, ou que o aluno cancelou, ou qualquer coisa do tipo. Sim, por exemplo, dia 29 está em espanhol, mas aqui diz que o Bill cancelou a aula de hoje, dia 29/10. Certo? Sempre estamos nos comunicamos pouco através desse grupo, porque geralmente é para falar sobre problemas, algum imprevisto. Então, o último foi dia 23 de setembro e salta a conversa para o dia 29 de outubro. Ou seja, dia 1º não foi escrito nada a respeito de cancelamento, nem nada disso. Sim? Se eu olho os meus registros do meu celular, que eu não tenho como mostrar aqui, a minha agenda não consta as aulas dadas, não consta, a minha agenda tá vazia esse dia. Se eu olho o GPS que fica ativado para onde eu vou, diz que eu fui a uma academia que abriu aqui no bairro Nova, que eu nunca entrei, que eu nunca fui, diz que eu fiquei lá por horas e eu não saí, eu não fui lá, não conheço essa academia, nunca entrei. Então tá registrado lá. Quinta-feira geralmente é o dia que eu saio fazer compra, porque quarta-feira chega as verduras frescas, quarta-feira eu não tenho como ir, então geralmente eu vou na quinta, ou vai meu marido, e eu poderia ter ficado em casa. Mas não, ele não lembra de ter ido, eu não lembro de ter saído, meu celular não registrou de eu ter saído, converso com meu marido, eles não lembram, converso com meus alunos, eles também falam, professora, você não cancelou a aula, tá tudo bem, tá tudo ok. Não tenho registro nenhum de nada, nem de ninguém, nem ligação de que esse dia possa ter existido na minha vida. Muito, muito estranho.